Recebendo na manhã de hoje a visita do vereador Almir Ribeiro de Oliveira, vereador pelo PSD, presidente do Clube Amigos da Terra. No bloco anterior ele repercutiu um pouco essa questão da aprovação em uma sessão extraordinária da Câmara de Vereadores de Tupã-Siretã do 13º salário dos vereadores de Tupã-Siretã. Ele foi o único voto contrário. Houve uma não presença lá do vereador Claudimir Cordeiro dos Santos Nenê do Partido dos Trabalhadores, que em entrevista posterior a isso repercutiu aqui uma divulgação de que haveria sido chamado de covarde por não estar lá presente por parte de alguns segmentos, especialmente segmentos dos produtores. O Almir colocou o argumento do porquê que foi usada essa expressão, no sentido de que seria uma covardia política não estar presente num momento tão importante. O vereador Claudimiro argumentou de que já havia uma agenda pré-estabelecida que não o permitiu estar presente, enfim, mas no entender do vereador Almir deveria ter sido dado prioridade a essa questão. Isso ele já comentou no bloco anterior. Também comentou algumas questões aí sobre a insinuação ou a acusação de que os produtores rurais estariam agindo ilegalmente, usando contrabando, enfim. Ele levantou o argumento de que o segmento defende a legalidade e de que os produtores, se porventura realizam esse tipo de ação, em virtude da desproporção do custo do produto aqui em nosso mercado em relação ao mercado internacional. Em síntese, foi isso que ele colocou. Se você quer ouvir toda a entrevista do Almir, daqui a pouquinho ela vai estar disponível no nosso portal na íntegra, lá com todos esses argumentos que ele colocou. Almir, nosso tempo está se esgotando, mas você também gostaria de repercutir. Você várias vezes comentou, posicionou-se acusando ou apoiando o processo contrário ao ex-presidente Lula, que foi agora revisado. Um dos processos foram revisados no TRF4 em Porto Alegre na semana que passou. Tem vários outros processos que estão acontecendo, mas esse é um que está mais repercutindo. E você comentou que gostaria de também trazer a sua posição, uma vez que você nos disse que esteve acompanhando atentamente a esse debate que lá aconteceu. O que você gostaria de externar, amigo, por favor? Está sendo muito, muito público todas as manifestações do PT com relação àqueles assuntos que estão questionando o PT. Praticamente todas as reações é a mesma, que tudo contra o PT é golpe. Inclusive, essa questão contra o Lula é um golpe. Se na eleição, se o Lula não tiver, é golpe. Tudo é golpe. Mas o PT não sabe direito o que é golpe. Nós sabemos muito bem o que é golpe, nós conhecemos a história do Brasil nos últimos anos, o que aconteceu, o que está acontecendo, o que poderá acontecer. Por exemplo, nós temos hoje no nosso governo do Estado uma pauta para ser votada, Miguel, que só não foi votada ontem porque o PT está fazendo de tudo para impedir essa votação. E ninguém está chamando isso de golpe. Isso é uma estratégia política que o PT arma para não dar quórum e alguns deputados, mesmo da base do governo, se distraem dessa realidade. E eu estou te falando isso porque naquele projeto que nós votamos no ano 2000, com relação aos transgênicos, o PT aplicou em cima de nós o golpe, se é que é golpe, ou a estratégia de terminar com o quórum. Isso, deputados da época do PT, principalmente, e de outros partidos que eram contra, fizeram isso. E nós tivemos que trabalhar forte para virar esse jogo, e viramos a favor do Brasil. Assim como eu tenho certeza que uma aprovação dessa nova realidade de enfrentamento da situação fiscal do Estado é necessária, apesar da dor que vai dar em todo mundo, mas ela é necessária para recuperar um Estado quebrado pelo próprio PT. Eu conheço toda a evolução das dívidas do Estado do Rio Grande do Sul, e está aí uma realidade que precisa ser encarada. Alguém tem que fazer isso. E aí coube ao governador Sartori, ao nosso governo que está lá, enfrentar essa realidade que é cruel, que é um desastre economicamente no Estado, diante da situação das prioridades que precisam ser enfrentadas, e principalmente com relação ao funcionalismo. Hoje não se tem dinheiro para pagar o funcionalismo, em função da ineficiência dos últimos governos, e principalmente do governo do PT após o governo Ieda, da qual a gente participou muito fortemente. Mas faz parte do processo democrático. Eu entendo que o cassino, a roubalheira em que o PT capitaneou no Brasil, com apoio de outros partidos não menos corruptos, acabaram com a economia brasileira, acabaram com algumas empresas que eram modelos para o mundo, como é o caso da Petrobras.
E nesse julgamento, Miguel, não ficou pedra sobre pedra. Se mostrou por que quando se discute alguns crimes, algumas acusações, existem testemunhas. Porque se não fossem importantes os testemunhas, para que ter então? E foi nisso que a justiça brasileira, diante de uma estratégia premeditada de não aparecer provas, mas aí apareceram os testemunhas. Então as provas testemunhais foram muito bem respeitadas finalmente. E eu espero que as provas testemunhais e que as justiças e as provas documentais sirvam para acabar com a máfia de ladrões que tomaram conta dos governos brasileiros. Acabaram com o país na base da corrupção. Corrupção hoje, Miguel, é o maior mal do século, do milênio, da humanidade. Hoje o maior desastre que existe hoje chama-se corrupção. Porque essa corrupção ela impede o desenvolvimento, ela impede a geração de empregos, e a consequência é essa miséria que está aí atingindo todos os segmentos e principalmente os mais pobres. Então aquilo que foi pintado como que ia ser solução para os pobres, hoje está aí a consequência, e quem mais vai sofrer é o pobre e é quem vai ter que dar o sangue para ajudar a equilibrar essas contas e pagar a conta da corrupção brasileira. Tomara que a justiça consiga, além de botar na cadeia os ladrões, também pegue de volta um pouco desse dinheiro roubado e coloque à disposição do desenvolvimento e do apoio para as pessoas que precisam. Então, foi um momento, acho que histórico no Brasil. Há ainda uma expectativa com relação aos próximos passos que vai ser dado, mas a posição do TRF4 do Rio Grande do Sul realmente nos causa um certo orgulho, porque foi uma decisão bastante técnica em cima do que a lei diz, e a lei é para todos. E foi muito feliz o juiz que disse que ninguém tem as costas largas, né, que tenha que ser condenado, e nem costas tão quentes que tenha que ser absolvido. E também colocou que ninguém está tão alto assim que esteja acima da lei. Então foi uma simbologia que eu espero que seja aplicado isso para todos os corruptos do Brasil, e o nosso país volte a ser aquele país que o mundo tem muita esperança em nós também. Bem, esse é Almir Rebelo de Oliveira, presidente da Amigos da Terra, que nos trouxe as suas colocações, as suas posições com relação a esses temas que estão sendo, num momento, muito debatidos aqui, né? A Marlene Simões parabeniza as palavras do vereador Almir e apoia muito ele. Ela está se pronunciando aqui no nosso meio de comunicação, trazendo essa informação. Essa posição dela está ali elogiando aí, Almir, pelas suas colocações. 9h33, obrigado pela presença, Almir. Em outras oportunidades, com certeza, estaremos lhe ouvindo. O Almir, que é engenheiro agrônomo, é presidente do Amigos da Terra, por isso já em várias oportunidades há anos é nosso colaborador aqui com informações, e atualmente também, além disso, é um homem público, é vereador pelo PSD aqui de Tupanciretã, e assim se posicionou na manhã de hoje. Obrigado pela visita, até uma próxima oportunidade, Almir. Obrigado, Miguel.